E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, sabe, me deixou pensando bastante. É uma daquelas ideias que parece simples, mas, uai, te leva para um monte de reflexões. Sei bem como é isso. E a ideia que a gente vai explorar hoje veio de um blog. Interessante. Qual blog? Chama com a palavra. E o título do post me chamou a atenção, viu? Que título? Para viver eternamente é necessário morrer primeiro. Nossa, que título forte, né? Pois é, fiquei curioso. E aí, o que o blog fala sobre isso? Ele usa a Bíblia para falar sobre essa ideia, principalmente o Evangelho de João. Entendi. A gente já começa com um desafio, então. O que significa morrer nesse sentido, né? Mais profundo ou espiritual? E o blog já começa definindo a morte de um jeito bem direto. Como assim? Interrupção definitiva da vida de um organismo vivo. Direto ao ponto, né? Sem rodeios! Mas o blog destaca também o medo que a morte física causa, né? Muita gente tenta evitar a morte de qualquer jeito. Faz de tudo para não encarar essa realidade. E aí entra a grande questão. O que acontece depois que morremos? Boa pergunta. O blog explora várias ideias, mas foca na visão cristã, como a Bíblia apresenta. Certo. E como a Bíblia explica isso? Ela fala que o ser humano é dividido em 3 partes: Três. Quais? corpo, alma e espírito. Ah, entendi. Tipo camadas, né? Isso, o corpo é a parte física. A alma, a nossa consciência, emoções, vontades. E o espírito é a nossa conexão com Deus. Lembrei daquele versículo de Gênesis 3:9. Porquanto és pó e ao pó tornarás. O corpo, a parte física, tem um fim. Mas e a alma e o espírito? É aí que o blog se aprofunda. Ele explora o termo hebraico para fôlego de vida lá em Gênesis. E que ele disse? Que esse termo pode se referir tanto à alma quanto ao espírito. E aí entra a questão do pecado. Pecado. O blog fala que pecado, de certa forma, rompeu a conexão do nosso espírito com Deus. E isso seria a morte espiritual. Tipo um telefone sem sinal, sabe? Assim, a vivo, mas sem conexão. Exatamente. E aí que o blog coloca, para ter vida eterna, a gente precisa passar por uma morte e um renascimento espiritual. Interessante. E como a gente pode entender isso melhor? O blog usa a parábola do grão de trigo para ilustrar. Lá em João 12.24-25. Qual a parábola? Em verdade os digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sim, conhece essa. A semente precisa morrer para si mesma para gerar nova vida. É como se a gente também precisasse abrir mão da nossa velha maneira de ser para poder nascer de novo em Cristo. Isso. E essa ideia de morte e ressurreição em Cristo é central no blog, né? Com certeza. Ele coloca que Jesus morreu nossa morte na cruz. Levou o peso do nosso pecado. E a gente pode ser incluído na sua morte e ressurreição, ganhando a vida eterna. Pela fé nesse sacrifício, sim. Me lembra aquele trecho de Romanos 6.36. Fala sobre ser batizado na morte de Cristo e andar em novidade de vida. É isso aí. E o blog deixa claro. Essa nova vida é um presente da graça de Deus, recebida pela fé. Não conquistamos sozinhos. É de graça. Que bom. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, o blog destaca a importância do sola gratia, sola fide, sola escritura. Ai, o que será que ele quis dizer com isso? Graça sozinha, fé sozinha, escritura sozinha. Acho que é um convite para a gente refletir sobre a base da fé cristã. A graça de Deus como fundamento, a fé como caminho e a Bíblia como guia. Mas vamos explorar isso melhor na próxima parte. O que você acha disso tudo até agora? Estou pensando aqui como essa ideia de morrer para si mesmo pode ser desafiadora, né? O que a gente precisa deixar para trás para viver essa transformação. Fica a pergunta para a gente pensar. E na próxima parte a gente continua essa conversa. Essa ideia de morrer para viver, como o blog fala, é forte, né? Uai. Parece que a gente tem que abrir mão de algo importante. Para receber algo maior ainda. Me lembrou da história do grão de trigo. Às vezes a gente se agarra em coisas que parecem importantes, mas que no fundo impedem a gente de crescer, de dar frutos. E o blog fala que essa nova vida em Cristo, essa novidade de vida, é bem mais que uma mudança superficial. É uma transformação completa do nosso ser. É como trocar de roupa, né? Uma casca velha por uma nova. É isso aí, e o blog lembra. Essa transformação só acontece pela graça de Deus. Que a gente recebe pela fé. Isso, não é por mérito nosso. É um presente, né? Um abraço de Deus, que nos acolhe como somos. Essa ênfase na graça me liberta, sabe? Tira o peso de ter que ser perfeito. Sem dúvida. E o blog usa uns termos fortes para descrever essa mudança, viu? Que termos? Morrer em Cristo, ser sepultado com Ele, andar em novidade de vida. Nossa, radical, né? É como um mergulho num processo de renovação. E essa mudança, como o blog fala, não fica só na teoria. Se reflete no dia a dia, nas nossas atitudes, nas escolhas. É como se a gente desinstalasse os velhos hábitos, vícios,
as coisas que afastam da gente de Deus. E instalasse um novo jeito de ser, baseado em Jesus. E o blog lembra, essa transformação não é mágica. É um processo. Diário, que exige esforço. Mas a gente não tá sozinho, né? Não, a graça de Deus nos sustenta a cada passo. E essa vontade de morrer para nossa velha natureza não vem da gente, né? Não, é Cristo quem nos dá força para vencer as tentações. Que essa força vem do Espírito Santo, né? Na gente, quando nos tornamos filhos de Deus. É Ele que guia, transforma, ajuda a gente. A viver essa nova vida. E o blog fecha essa parte com aquela frase: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Graça sozinha, fé sozinha, escritura sozinha. O alicerce, É. ponte e um mapa, né? Para a nossa caminhada de fé, a graça liberta, a fé conecta, a Bíblia guia. E aí, pessoal, o que essa conversa está despertando em vocês? Será que a gente está permitindo essa morte acontecer? Ou ainda estamos agarrados em coisas que impedem a gente de experimentar a vida que Deus tem para nós? Na próxima parte, vamos mergulhar em perguntas práticas que ajudam nesse processo de morte e ressurreição. E aí, vamos juntos. Quando a gente fala de morrer para si mesmo, dá um frio na barriga, né? E parece que a gente vai perder tudo, né? Quem a gente é. Mas, como o blog mostra, essa morte não é o fim, né? Não, é o começo de uma vida nova. Bem mais rica, mais significativa. É trocar um pouco pelo muito, né? É. Trocou uma semente seca por uma árvore cheia de folhas. Que legal essa imagem, né? Trocar um copo d'água por um oceano inteiro. É isso. E essa nova vida, como o blog diz, é abrir mão dos nossos desejos egoístas. Aqueles que só pensam na gente, que afastam da gente de Deus. É. Fazer uma faxina dentro da gente. Tirar o que não presta, para dar lugar pro que vale a pena. É. E essa faxina, às vezes, é desapegar de coisas que a gente gosta, né? É. Hábitos, prazer. Que o mundo oferece, mas que no fundo deixa a gente vazio. É como podar os galhos, né? Pra árvore crescer forte. Mas o blog garante. A recompensa por essa morte é muito maior que qualquer sacrifício. É a verdadeira liberdade, a paz que só Deus dá. A alegria de viver junto com Ele. É. Encontrar nosso lugar no mundo. E essa alegria, como o blog fala, não depende do que acontece em volta da gente. Depende da certeza que a gente é amado por Deus. Aceito por Ele. Independente dos nossos erros, das falhas. Uma alegria que vem de dentro, que ninguém pode tirar. Exatamente, uma alegria que passa por cima das dificuldades. Porque se baseia no amor de Deus. Por nós. É como um porto seguro, no meio da tempestade. O blog termina lembrando da graça, da fé da Escritura. Importantes, né? As ferramentas que Deus dá para essa transformação. A graça dá força pra gente morrer pro pecado. A fé conecta a gente com Cristo. E a Escritura, o mapa, né? Guia a gente nessa nova vida. É como um manual de instruções para viver essa vida nova em plenitude. E aí, pessoal, o que precisa morrer na gente para Cristo florescer? O que a gente precisa deixar para trás para viver essa transformação? Se a gente tem a coragem, né? De abrir mão do que impede a gente de crescer. De amar, de servir. Que a gente morra pro egoísmo e viva pro amor. Para compaixão. Para justiça. Que a gente experimente a verdadeira vida que Deus sonhou para cada um de nós. É isso aí. E você o que acha? O que você precisa deixar morrer hoje para viver uma vida mais feliz, mais plena? Fica essa pergunta para a gente pensar. E até a próxima, pessoal. Valeu!